Boa noite, gente. O Wendel tá aqui, que bacana. O Wendel é meu amigo de vôlei, gente. Deixa eu chamar aqui. Boa noite a todo mundo, gente. Daqui a pouquinho, nosso Capitão Carlão aí já tá chegando. Pronto, vamos lá. Agora sim, gente. Eduardo, tudo bem? Voltei que tinha um filtro no negócio, não entendi nada daquilo, meu olho tava verde. Voltei aqui. Daqui a pouquinho nosso Capitão Carlão tá aqui com a gente pra dividir várias histórias bacanas. Coloquei ele atrás. Da loja. E aí, galera? Ando melhor com o Brasil e Cuba para começar a minha sexta-feira, né? Deixa eu ir mais aqui pra frente. E a gente vai trocar um bate-papo bem bacana. Quero dizer para vocês que amanhã nós vamos ter um especial em Leite Nestlé com Denise, Tênios, com Tati Rodrigues e Josiane. O nosso capitão acabou de entrar. Via Coração de Ouro, fanáticos de vôlei. Tudo bem, gente? Boa noite. Nosso capitão tá chegando aqui. Já foi convidado, já vai entrar. Sejam todos muito bem-vindos. Só baixa pra cima. Já tá entrando, tá, gente? Gente, quem quiser mandar pergunta pode mandar, tá bom? O Carlão vai estar aqui com a gente para poder responder. Vou fazer aquela triagem que eu sempre faço no começo e depois todo mundo participa da live, tá bom? Vamos lá. Tá entrando aqui. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo ótimo. Tudo Seja jóia, muito bem-vindo, capitão. tudo Eu acho que essa aí eu tranquilo. tô abençoado de capitão essa semana, hein? É um Porque prazer. falei com você e de tarde quem eu falei foi o William. O William confirmou a live comigo segunda-feira. Então tô feliz, porque eu vou poder contar essa Maneiro. história toda aí do vôlei. Seja muito bem-vindo, capitão. Aí, ó. É um prazer, né? Eu tô vendo aí você, né, que tá sempre postando coisas do vôlei, né? Principalmente aí da história do vôlei. É muito bacana isso aí. Cara, eu falo que eu sou um cara abençoado. Eu trabalho com o que eu gosto, eu trabalho com vôlei e consigo contar essa história. Eu trabalho com a Fernanda, com a Venturini e, paralelamente, eu vou criando a minha história do vôlei com o que eu vi em casa, né? Escrevo através do meu prisma, o que eu vi, o que me emocionou, o que eu achei bacana. E eu divido isso aí com várias pessoas ao redor do Brasil e o que está acontecendo já ao redor do mundo, porque o Vlad Vribich falou comigo outro dia, o Ivan Zaitsev também mandou mensagem, a Irina Kibelova, a Maurícia Cacciatore. Eles quase não acham que não tem jogos deles jogando, né? Quando eles viram eu colocando e eu marquei, o pessoal mandou mensagem, perguntou como é que fazia para conseguir. Então eu fico feliz. Assim, eu quero atingir as pessoas ao redor do mundo com o que me fez muito feliz. Seja muito bem-vindo, capitão. Pô, um prazer, né, Quinho? E é muito bacana, né, você conhecer pessoas assim. Já tive o prazer também, né, de ver pessoas como você, assim, aficionado, mas não tanto, né, guardar tanto material, assim, tanta história. E E certamente vou isso chama a falar, atenção, né, dos jogadores, das pessoas que amam o voleibol, né? sim, com certeza. E eu acho bacana porque às vezes os jogadores me procuram e falam: Marquinhos, eu não tenho isso, você tem, você pode me ajudar? Você tem o que aí de jogo? Eu postei no outro dia a Liga Mundial 91, vocês contra a França. Aí tinha uma bola que o Paulão bate o tempo cabeça, né? Aí eu botei a musiquinha do tan, 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 tan. Aí ele me ligou, ele, passa esse vídeo aí, cara. Eu não lembro, eu não sabia dessa bola, não. Falei, o quê? Então isso me deixa feliz, porque assim, eu consigo mexer com a galera com isso que, de tantas vezes que eu vi, eu acho que eu decorei, assim, tem jogadas que eu falo, vai bater jogada tal, agora o Carlão vai bater tal bola, vai fazer não sei o quê. Aí o pessoal ficava lá em casa vendo, falando, caramba, tu viu milhões de vezes isso aí, né? Eu falo, vi e estudei sobre. Então é por isso que eu queria trazê-lo aqui para a gente poder conversar sobre tal.
Porque às vezes assim, é óbvio que eu, né, eu tenho uma história na seleção foram 16 anos praticamente, né? Fora minha história nos clubes e também jogando na Itália, né? Mas eu guardei algum material, eu realmente não tenho tudo, né? Mas é impressionante assim, o acervo que você tem, né? As lembranças que você coloca. Eu lembro de muita coisa, até a gente, né, esteve essa semana lá fazendo foram fazer uma matéria, né? Aí o Globo Esporte fez uma matéria com o Bruninho, eu, o Nauber, né? Que foram os capitães dos três ouros Sim. olímpicos do masculino, né? E até você que se confunde contando algumas histórias, né? Não lembra direito. Faz parte, né? Mas é muito bacana quando você relembra tudo isso, né? Traz aquela saudade, né? Você vê você atuando de novo dentro da quadra, sem dúvida Então, nenhuma, eu isso acho. traz aí uma lembrança muito legal. É muito bom, eu acho, que se ver jogar, né? Assim, eu acho que é muito bacana você se reencontrar com o seu passado, porque hoje você tem uma outra vida, por mais que você trabalhe no esporte, mas você faz parte, a sua vida faz parte do momento do esporte, do vôlei, e faz parte de outras histórias que vão estar sempre interligadas. Mas sabe uma coisa engraçada, Marquinhos? Eu nunca gostei muito de me ver jogar e também não gosto de me ver comentando, que eu deveria gostar, né? Isso é legal você ver. Para ver os erros que você comete, muitas vezes, para corrigir alguma coisa, né? Principalmente transmissão, faço uma coisa Sim. diferente, né? E é bacana, mas, cara, eu não gosto muito de me ver, não gostava de me ver jogando, nem muito menos comentando. Isso é uma curiosidade. Às vezes é porque a gente não consegue se ver daquela maneira. Eu joguei handball muitos anos, muitos, assim, eu joguei 20 Eu anos. também E joguei. jogou? Quando eu Antes do joguei vôlei. handball, assim, eu tinha um jeito na minha cabeça que eu jogava handball de uma maneira. E a pessoa sempre falou: Marquinhos, você joga bem, você é ambidestro, você finaliza bem. Então eu sempre tive isso na cabeça. Quando eu fui me ver jogar, que eu via que minhas pernas eram 10 para as 9, que ela não fecha, que ela fica assim aberta lateral, cara, eu tinha uma vergonha daquilo, eu ficava olhando e falava: joga assim? E vocês nunca me falaram. Não, mas você joga bem. Eu falei assim: não, mas assim eu não quero ver, não. Eu tinha vergonha. Depois eu fui me acostumando que eu jogava daquele jeito, mas até você assemelhar que aquilo que te falam é aquilo que você é complicado. E eu sei que você é um cara do esporte, eu digo que é uma pessoa que nasceu com uma intenção orgânica para o esporte. Você, Fernanda, Nauber, são pessoas que eu converso, pessoas que eu converso paralelamente em volta, que comentam para mim que outros esportes que vocês praticavam, vocês eram bons, vocês eram inteligentes, rápidos, tinham um bom raciocínio. E eu sei que você começou jogando futebol, que você era o mais alto, provavelmente, e você chegou a ganhar um campeonato Sim, sim. estadual. Outro dia até. Depois você foi para Fortaleza. Conta pra gente. Não, na realidade, né, eu comecei a jogar futebol em Rio Branco. Eu sou acriano, nasci em Rio Branco, no Acre. Uhum. E eu também, eu já fiz vários esportes. Eu fiz atletismo, eu era campeão de atletismo. Fiz salto em Qual prova? altura, eu saltava Altura? muito, fazia salto em altura e 100 metros, né? Eu competi pelo Caramba. colégio, fiz handball, fiz judô, fiz capoeira, joguei basquete também. O voleibol, na realidade, foi o último, né? Quando fui para Fortaleza, eu fui estudar, né? Não fui praticar esporte. E eu jogava futebol. E lá, enfim, com as amizades, comecei a frequentar as quadras, aí me ofereceram uma bolsa de estudo e uma coisa levou a outra, né? Puxa a outra. Assim, a praia também, né? Eu quando comecei a jogar vôlei de quadra, eu, inclusive comecei com o Roberto Lopes, que fez dupla com o Franco, né? Aquela Sim. famosa dupla Franco e Roberto Lopes e E o jogo joguei, deles. joguei com o Roberto, fui Paulo campeão Emílio também, né? juvenil. Joguei com o Paulo Emílio na Caraca! quadra, joguei com o Paulo Emílio, o Anjinho, joguei com o Anjinho também, Sim. né, que atualmente mora nos Estados Unidos. E, enfim, assim, foi o meu início assim no vôlei de quadra foi em Fortaleza, né? Eu fui campeão brasileiro juvenil com o Roberto Lopes, que era levantador, e de lá foi um pulo, né? Seleção, enfim, foi uma coisa muito rápida também, assim, porque em 2 anos eu já estava na seleção adulta. Então, eu vi lá que você jogava. Eu já li bastante coisa sobre a sua trajetória, vi algumas reportagens também, que aí você começou no basquete, aí o basquete você intercalou com o vôlei, e quando você foi vendo que você foi deixando o basquete de lado, você foi assumindo a postura pelo vôlei, em 2 anos você já estava lá figurando, né, e brilhando do lado de estrelas que
provavelmente eram seus ícones, mas eram seus ídolos e você estava lá com eles, né? O William, a Mauri, Xandó, Montanaro. E eu te pergunto, quem era o jogador que você se inspirava? Quem você falava assim, eu vou ser fulano de tal? Que o Giovanni e o Tandy, já vi entrevistas eles falando que um era o Renan, o outro era o Amauri, o outro era o Montanaro. Quem você era? Quem era a sua Não, inspiração? Quem você eu queria sei, chegar próximo? como eu era central, como eu iniciei jogando de central, né, até assim, bem naquela 85 ali, 86, eu já fui o meu primeiro mundial, né? Fui com a geração de prata, Sim, eu iniciei com a geração de prata. Né, tem uma curiosidade, porque eles foram jogar em Fortaleza com a Alemanha Oriental no amistoso, e eu fui catar bola no Paulo Salazarte, né? E ali, pô, eu realmente despertei para o vôlei, vou ser bem sincero, eu não assistia vôlei, eu não gostava de voleibol. Né? Não tinha aquele contato assim. Né? Meu primeiro contato foi realmente em Fortaleza. E depois desse jogo da seleção, ginásio lotado, eu assisti a Olimpíada de 84, né? Isso me deu aquele clique assim, né? Me despertou aquela vontade de jogar voleibol e eu comecei como central. Então a Mauri sempre foi uma referência para mim. Né? Apesar dele ser um jogador bem diferente do que eu fui, né? No sentido assim, dentro da quadra, o Mauri era caladão, na dele, concentrado. Se você for ver os jogos do Amauri, você vê que ele não vibrava muito, assim, bem diferente de mim. bem centrado, era. E aos poucos, assim, eu fui mudando, né? Eu fui mudando também porque eu era baixo, né, para ser um central, obviamente. 1,97 m, 1,98 m. Né? É impossível. Não vou dizer que não tenha centrais dessa altura hoje no vôlei internacional, mas é difícil você Tem que jogar ser com muito essa talentoso. altura. É muito difícil. Tem que ter uma. Até porque o central hoje, a maioria, 2,5, né, 2,10. Né? Eu virava muito bem bola, né? Mas eu ia ter um problema muito. Eu comecei a ter um problema no bloqueio, porque eu tinha que saltar sempre na Muito. primeira bola e não conseguia partir para a segunda, né? É difícil, né? Então você bloquear centrais holandeses, búlgaros, russos, né, que são jogadores muito altos, o Bebeto me trocou de posição, né? Começou a me colocar. Na Itália já eu comecei a jogar de oposto e ponteiro passador. Tem uma curiosidade que a galera não sei se sabe, mas você e Gianni, né? Você e Gianni foram os dois jogadores que, em clube, vocês ganharam tudo que alguém poderia ganhar, jogando em todas as posições. Vocês fizeram aquele time que tinha Marco Bratti, Peter Renan, Blanger, Renan também, Renan. Eu botei o jogo, o Renan, a outra vez antes Gravina. do Covid, falou: Eu quero esse jogo aí, hein? Eu me vi ali, hein? Então, vocês fizeram história, que eu falo que é um All-Star Games aquilo ali. Poder jogar com holandês, com brasileiro, com italiano e os melhores e universais, porque o Renan era universal, já jogou de mão. Eu tenho um jogo dele lá no Parma de mão, jogando campeonato. Eu joguei com ele levantando. Então, assim, É, o cara, e ele jogou lá as primeiras convocações de 77, ele foi como levantador, 78 foi como atacante, 79 foi como levantador, e 80 ele foi como já atacante. Então, assim, ele mudou efetivamente de posição. E eu acho muito legal isso porque, dependendo do jogador, quando ele dá uma sobrevida, que ele consegue jogar em mais de uma posição, eu acho que ele se cadastra para poder lutar por mais opções. Ainda mais num vôlei que cada vez ele afunila mais com jogadores que ou passam menos, ou ficaram. Os jogadores setorizaram, né? Ou eu vou jogar de meio, eu vou bloquear, você ofensivo e vou atacar, ou eu vou defender, ou eu vou ser o cara que passa, que eu faço tudo. Você foi o cara que fazia tudo. E eu vou perguntar, já que você falou que lembra algumas coisas, quando você foi para o Mundial de 86, e ali você pegou o time dos Estados Unidos ainda com Kush Kira, aquele time que eu achava que era assim, não era, na minha concepção, era um time que treinava muito bem, que tinha um bom scout, que tinha assim, um treinamento técnico e de qualificação, um dos melhores que nós víamos na época. E o que você lembra desse Mundial? Porque eu lembro e tenho jogos, né? Então para mim fica mais fácil, mas de repente eu vou puxar sua lembrança para saber o que mexeu com você na época do Mundial, o que você lembra, que eram as seleções que você falava assim, pô, eu acho que dá pra gente chegar, não dá? Assim, óbvio, foi o meu primeiro mundial, né? Foi minha estreia na seleção brasileira adulta e com a Uhum. galera, era a seleção que tinha Leonídio, Renan, Bernard, William, Xandó, né, Pampa. Pampa, né? O técnico era o Zé Carlos Brunoro.
né? Isso. E assim, o jogo assim mais emocionante que a gente fez foi contra a França, né? Porque a gente precisava ganhar 2 sets, né? E foi nesse jogo que começou a se falar em uma mudança na regra do vôlei, porque a gente fazia, era um tipo, a gente estava perdendo de 14-7 e a gente conseguiu, né, virar o jogo, né, a gente perdeu o primeiro set, ganhou o segundo, a gente precisava ganhar 2 sets para classificar para a semifinal. Né? E o ginásio lotado, os franceses tinham um timaço com Fabianin, Philippe Blanc, né? Que é técnico hoje, né? O técnico Sim, também, técnico da seleção francesa atual, também jogava na época, o Laurent Tilly, né? O Bouvier, né? O Fabianin era um levantador extraordinário, então é um time de muita velocidade e de muita qualidade técnica. Esse time realmente me chamou a atenção, mas as duas seleções, né, que faziam a diferença, realmente era Estados Unidos e Rússia, que foram os que fizeram a Timaço. final. Né? Sim, E os Estados Unidos tinha um timaço com Kurt Kira, ele teve a troca depois de Los Angeles, né? Saiu o Aldous Burgess, que era o ponteiro passador, e entrou o Sopinha de letra, né? O sim. Bob. Aquele CP3 que eu falo que eu nunca consigo falar aquele Esse nome. negócio aí também não, cara. É Eu falo Bob. CP3 Tinha o Buck, né? Sim. E teve o Dvorak, que depois trocou pelo Jeff Stork, né? Que Isso era que o eu ia falar, depois canhoto, trocou. com quem eu Isso. joguei em Parma a primeira temporada, né? Um americano. Mas o time dos Estados Unidos era um time muito forte, né? Um time que Quase não jogava. errava. Passava muito bem, né? Tinha o Pat Powers também, que era um Que foi atacante. na areia depois, que jogou com a areia. Inclusive jogou aqui no Brasil, a primeira competição que foi feita mista. Que jogou a Vera É, Mossa, jogou a acho que Isabel, ele jogou jogou, se eu não Montanaro. me Eu engano, tenho ele esse jogou com o jogo. Kurt Kira. Se eu não me engano, ele jogou aqui esse Jogou. Mundial com o Kurt Kira, se eu não me engano. Foi. E Patrocinado pela tinha, Hollywood. tinha o Steve Timmons também, né? Timmons, cracaço de Isso. bola, né? E até a época da Itália, Maxicone e Ravenna, porque eles jogavam em Ravenna, era o Kira e o Timmons. Isso. E eu, Renan, Conte jogávamos jogava. em Parma, né? Isso. Então, Isso assim, mesmo. a gente disputou todas as finais, né, nesses 2 anos que eles ficaram lá, né, a Maxicone e Ravenna. Que eles consideram, né, os dois maiores times da década de 90 na Itália. Com certeza. Então, Inclusive o Ravena ainda assim, ganhou o Mundial, o primeiro Mundial, que foi contra aqui o no Banespa. Brasil, foi Eu aqui tenho no esse jogo da Brasil, final. em São Paulo, né, ganhou com o time. Isso. Era um time muito jovem ainda, o time do Banespa também, né? E eu Tinha lembro depois, Tandy. Tandy, acho que o Marcelo Negrão também, Giovanni, Isso. se eu não me Isso engano, mesmo. enfim, eu não sei, eu não lembro se o Giovanni já estava na Itália, enfim, agora me foge um pouquinho. Não, ele ainda estava E aqui. Foi eu acho que ele depois. estava aqui, tanto que depois desse Mundial, o Ravenna voltou, né, para a gente jogar a Copa Itália e a gente bateu eles na semifinal lá. Eles tinham acabado de ser campeões mundiais, a gente ganhou do Foi. Ravenna na semifinal lá em Treviso. Mas enfim, assim, nesse Mundial mesmo, o que eu me recordo, né, foi uma grande partida que a gente fez contra a França e a oportunidade que eu tive, né, porque eu era banco. Né, eu era Sim, banco da seleção brasileira e comecei a ter a chance de jogar, enfim. durante os titulares. Muitos jogadores falavam lá, o pessoal falava com o Brunoro que eu tinha que ser titular, né, ele tinha que me lançar na seleção, mas ele estava com medo ainda, porque eu era muito jovem, fazia pouco tempo que eu estava na seleção. Enfim, eu acho que foi assim um ponto de partida para mim, né? Foi aquele Mundial de 86, na seleção adulta. Eu fui o único jogador da minha seleção juvenil, seleção brasileira juvenil, que fui convocado para a seleção adulta. E é bacana, né? Chegar lá e você, de repente, é um sonho, de repente você está figurando entre os principais. Eu tenho um jogo aqui que foi o pré-olímpico. Vocês tiveram um jogo contra Cuba, foi um jogão. Eu tenho esse jogo aqui. Ali teve o pré-olímpico, depois veio as Olimpíadas de Seul 88 e o Brasil tinha uma prata e ali beliscou, né? Quase beliscou uma final. Que aí teve Estados Unidos, teve União Soviética novamente, e eu acho que o Brasil poderia ter ganho a medalha da Argentina. Eu falo que a Argentina às vezes é uma pedrinha no sapato que aparece de vez em quando a gente menos espera,
eles são oportunistas, né? E eles tinham, eu acho que o Weber é o cara que eu acho assim, mais inteligente do time da Argentina, junto com o Conte, né? Naquela geração. E o Brasil estava um patamar bem mais acima das mulheres, que eu acho que elas ainda brigavam para ter um time homogêneo que pudesse estar na Olimpíada. Vocês estavam sem Bernard, mas tinha o Renan, tinha o Montanaro, que iam encerrar depois o ciclo, e vocês começavam outro. O Maurício já ia se adaptando. Tava o Xandó, mas machucou. O Xandó machucou, acho que antes da Machucou. estreia. Antes da estreia. Não, machucou e ficou fora. Ele saiu fora. Aí o Bebeto teve que mesclar o time. E assim, já CU, eu acho que vocês iam caracterizando aquele time que chegava juvenil e os remanescentes. Ficaram você, ficaram a Mauri, Pampa, Renan também. Renan. William foi também. Tinha o Paulão. Paulão estava lá também. Paulão, o Roese foi. Foi o Roese e o Maurício. Foram 3 levantadores. O Bebeto levou 3 levantadores. Isso. E como foi lá? Como foi para você disputar os Jogos Olímpicos? A gente sempre comenta sobre os Jogos Olímpicos, porque cada um tem um prisma sobre o que você vê. Sua primeira Olimpíada, muitos ídolos não só do vôlei, mas de outros esportes. Você lembra alguma coisa da Vila Olímpica assim que você tem olhado e tem falado assim, meu Deus, eu tô aqui? Porque eu não sei com quem eu conversei aqui que falou para mim assim, agora não tô lembrado. E a pessoa falou que quando chegou lá e que viu que estava na Vila Olímpica, que tudo era liberado, que a pessoa fosse vislumbrada, sabe? Não imaginava que fosse algo desse porte. Pô, Marquinhos, eu na realidade, para mim foi a primeira Olimpíada, foi uma coisa meio louca, assim, né? Eu fiquei, eu não vou dizer assim, não foi nervoso, né? Eu cheguei naquela Olimpíada, né? E realmente isso que você falou, uma coisa que eu nunca tinha vivenciado, né? Pô, foi a primeira vez que eu vi o Carl Lewis, o Matt Biondi, né? Talvez você se lembre, Steph Graf, né, vários atletas que isso nem passava nos meus sonhos ter esse contato, né? Ainda mais jogar uma Olimpíada, né? Então foi uma coisa que passou muito rápida. Eu acho que eu não vivenciei da forma que eu teria que vivenciar aquela Olimpíada, né? Mas me serviu assim, obviamente, com uma experiência que me deu cancha para 92, né? A gente ganhou experiência, tanto o Maurício como eu, como o Paulão, né? Foi uma Olimpíada muito importante. Eu acho que dava para a gente ter ganho uma medalha, a gente perdeu a medalha para a Argentina, foi um jogo difícil, 3-2. A Argentina também, como você frisou, tinha um timaço, Martínez, Cantor, Quiroga, Conte, uma galera que jogava muito. Craques de bola, que sempre foram também, aquela geração, né, sempre fez grandes jogos com o Brasil, né? Sempre foram jogos muito difíceis, amistosos, né? Sul-Americana a gente nunca perdeu para eles, né? Mas essa Olimpíada eu acho que a gente poderia. Só que a gente teve um problema também na preparação, né? A gente teve muito tempo, não sei se você lembra, o som saiu, teve aquele problema com o som. Eu acho que isso prejudicou. Aí depois veio o Bebeto, o Bebeto só teve acho que um mês, se eu não me engano, 1 mês e 15 dias, um pouco mais. Ele chamando o Bernardo, ele conta do Bernardo, eu morro de rir. Bernardo, vem, que a seleção vai treinar, vai fazer não sei o quê. O Bernardo achando que ia jogar ele. Tá vestido assim por quê? Ele, tu não vai jogar não, você vai ser assistente. Tanto que eu acho que você lembra dessa história, que foi quando os intocáveis, né? Isso. A seleção estava jogando, aí o som saiu, aí o Bebeto assumiu a seleção, aí ele convocou 2, deixou os intocáveis. Eu fiquei com a galera aqui eu fiquei no Rio de Janeiro com a galera, né? Ficou Xandó, Renan, Bernard, William, a Mauri. Não, Bernard não, minto, Bernard não. Bernard não foi convocado. No próximo dia ele não foi. Minto, Bernard não foi convocado. Isso. E o Bernardinho é que ficou dando treino pra gente aqui, né? E o Bebeto foi viajar com o Jorjão pelo Brasil com a seleção, foi fazer alguns amistosos com Cuba, né? E a galera que ficou aqui foi chamada dos Intocáveis, né? E foi aí que o Bebeto lançou o Bernardinho como técnico. Né? Foi. Porque poucas pessoas talvez lembrem, você com certeza vai lembrar disso, você é muito bem informado do vôlei, que o Bernardinho foi auxiliar do Bebeto em Seul.
Sim, foi em 88, e ele chegou lá e contando que aí ele chegou Isso aí. na pastinha, que ele ficava assim, chama o Bernardo para ser auxiliar. Ele ficou lá em 84 e fala pra caramba, ele não aceita perder, ele fica revoltado. Ele vai ser um bom técnico, ele já é estressado, ele estuda. Mano, chama ele, eu acho engraçado as histórias. E a Dulce É, também veio aqui e contou que... ele também teve um problema, o Bernardinho teve um problema de circulação, não sei qual foi, enfim, agora não me recordo se foi a mão direita, a mão esquerda, né? Ele teve um Isso eu não problema, sabia. ele teve um problema, óbvio, que o do Schwank, que é auxiliar do Renan hoje, né, Carlos Schwank, Uhum. teve um problema mais grave, Chão que era né? meio, eu lembro dele em 96. O Schwank teve um problema bem grave, né, inclusive num jogo da seleção, em Belo Horizonte, se eu não me engano, contra a Bulgária, ele tomou uma bolada no pulso e teve que fazer uma cirurgia de emergência. Ele saiu do ginásio direto para o hospital. E o Bernardinho teve esse mesmo problema. Daí foi aí já que o Bebeto, né, nesse negócio dos intocáveis, já deixou o Bernardinho aqui cuidando do treinamento no Rio de Janeiro, né, e já levou o Bernardinho para Seul. Quer dizer, já tinha essa visão, né? Que bom, né? Graças a Deus, porque depois foi só alegria. E eu acho bacana, e que assim, a primeira lembrança mais clara que eu tenho do time de vôlei masculino foi do Mundial 90. Que o Mundial 90 eu assistia assim, né? Eu assistia todo dia, aquela coisa assim, tem jogo hoje, amanhã não tem. E aquilo me chamava muita atenção, porque eu vi o Brasil jogando com uma equipe, tinha o Sidão ficou pouco tempo na seleção, aí O Marcelo Cidadão Negrão, Betinho, você, Betinho Giovanni era também. reserva. Giovanni era Giovanni reserva, ia isso aí. conquistar o título, Giovanni ia ser... E aquilo ficava na minha cabeça porque eu ia ver nas transmissões, era assim, algo mais enérgico, tinha mais grito na televisão e o Brasil ia fazendo uma campanha que todo mundo falava que o Brasil poderia ganhar. Foi quando a Itália veio acho que foi assim, foi o começo da hegemonia da Itália, porque a Itália tinha quase o mesmo time em 88, já tinha o Gianni, já tinha o Gardini, só que a partir de É, 90, o aquele time da Toffoli... Itália, aquele time da Itália já foi formado já desde juvenil, né? Sim, Com o próprio Júlio Velasco, né? Eu sei porque eu joguei com a Itália o campeonato juvenil, Mundo Vôlei até. A gente foi para a Itália, enfim, e eu já, aquela galera já estava, óbvio, com outros jogadores, né? Mas aí sim. o Velasco já estava formando aquele timaço, né? Gardini, Gardini, Luqueta, Toffoli, Toffoli, Cantagalli. Cantagalli, né? Tinha um, pô, como é que era o nome daquele outro Tinha central? aquele Era o técnico que virou do Gali, cabelo branco, André Anastasi. André Anastasi também jogava, ponteiro Era um time passador, muito assim. Eu não achava o baixinho, né? levantador tão bom, mas eu achava o time muito bom e ele jogava de acordo com o time. Eu achava o Toffoli um cara objetivo. É, Ele eu vou te, jogava com o que ele tinha de melhor. eu vou te confessar uma coisa, assim, a Itália tinha um levantador melhor, que era o Fábio Vulo, mas Nossa, ele pensei que não era só se ele pensar. dava, ele não se dava com o Júlio Velasco, cara. E, era... e aí o Toffoli foi fazendo uma casa, foi ficando, Fazia e o quando você jogo, viu já não estava mais para tirar. mas Era ele não, complicado. ele não era aquele levantador espetacular, mas ele fazia o jogo perfeito para aquele time, né? Que era um timaço, entendeu? Sim. E então, assim, eu lembro que eu fiquei muito triste, assim, eu já era fanático, vidrado em vôlei, fiquei muito triste quando o Brasil perdeu, né, Perdemos de na 3-2 para a semifinal. Itália, foi. Nossa, eu chorei a beça com aquele jogo, eu fiquei muito revoltado. Aí me assustei quando fui ver Brasil e Cuba, que eu fiquei assustado com... Aí, ó, o Ricardo Trades, Bacá aí, ó. Fala, Carlão, sigo aqui te ouvindo. Outro cara que fiz uma live com ele essa semana, falou de Gente você, finíssima. contou Ele várias foi, ele histórias foi meu bacanas. ele foi meu preparador físico na época do som, né? Bacana. Ele era o preparador físico. Cara, o cara guarda assim, eu falei que eu acho que eu me vi nele daqui, sei lá, mais 20 anos. Ele consegue guardar as histórias e eu só fico aqui, eu só fico absorvendo. Eu converso com ele, ele vai falando, eu, aham. Falei pra ele que eu vou lançar no ano que vem um livro de memórias do vôlei, porque todo mundo me conta uma história, eu vou aqui, ó, vou anotando, vou anotando. Ano que vem eu lanço isso aí, cada um vai ver a sua história lá contada. E vamos voltar, senão eu me perco. E em Pô, com todo o 90, aí eu material vi que o você final. teve. Ah, então, mas eu falei pra ele que esse material eu quero colocar em algum lugar. Eu comentei com a Vanessa do Saque Viagem, eu dei uma entrevista pra ela semana passada, era pra falar sobre o Golden Sete Brasil e França. Nós fizemos 1 hora e meia de reportagem não falando sobre Brasil e França. E eu falei pra ela que assim, a impressão que eu tenho disso aqui é que isso aqui tem que ir pra algum lugar, porque
eu acho que eu sim, assim, falo mais uma vez, fui um privilegiado de ter essa vontade de colecionar. Troquei jogo com gente do mundo todo, troquei jogo com italiano, eu troquei jogo com gente do Japão, você tem noção? Pô, Traduzia o que o japonês mandava, porque eu queria ver caraca. a Jaqueline jogando na quadra. O pessoal falava assim, ela jogou na quadra. Eu falei, não, mas ela é muito baixa, ela tem 1,69 de altura, ela não pode ter jogado na quadra. Não conseguia imaginar que os Estados Unidos ganhou do Brasil, impossível. Aí eu fui construindo essa história para poder entender. Eu falei assim, não, eu quero ver através do meu prisma. Eu não quero saber o que você vai falar, eu quero ver e eu quero ter minha opinião. Então eu fui colecionando. Eu descobri que tinha outros malucos através do mundo que eram iguais a mim, que colecionavam, e fui criando essa ficção. Tem muita Jogo, gente. Por muito cara, tempo, Marquinhos, recebia carta de colecionadores alemães, de sério? autógrafo, gente, todo mundo, assim, por bastante tempo, né? Depois que a gente ganhou a Olimpíada, o pessoal mandava carta, mandava com dinheiro, né, com grana dentro da carta, eu assinava o autógrafo, botava no correio e mandava de volta. Pô, que legal, cara. Assim, eu acho isso muito bacana. E assim, sabe o que eu acho legal hoje em dia? Que os jogadores de vôlei, assim, eles estão me procurando, eles estão me dando material para que eu possa juntar com eles. Ó, a Ida, eu sou muito amigo da Ida, né? Ela tá em Portugal com beach tennis. E a gente se fala todos os dias, eu cuido do Instagram dela, agora tô cuidando lá, tô colocando jogos todos os dias, eu reporto, mando, e ela fica super contente, porque ela tá vendo que o pessoal fala de volta, responde. Ela falou, Marquinhos, meu pai gravava todos os jogos, todos. Se você pegar lá, ele gravava tudo, todo o recorte de jornal, tá tudo em São Paulo. Pode ir lá que eu vou te dar tudo. Então, assim, eu fiquei feliz porque vai ter jogo do Paulistano, vai ter jogo da Sadia, mais dos que eu tenho aqui. O que me falta, ela com certeza tem lá. Vai ter aqui. Teve um cara de BH que me ligou, falou, olha, eu tenho isso aqui, quero te mandar. Aí eu falei com o Jorge Edson ontem, então a gente vai fazer live na semana que vem, e ele falou, Marquinhos, tem as fitas, eu quero te mandar também. Eu fico feliz, porque eu vou transformando isso aqui, Carlão. E foi o que eu falei, eu quero ter oportunidade, não sei se eu vou fazer, se alguém vai me ajudar, criar um museu do vôlei, botar isso lá, museu em movimento, que as pessoas entrem em um local que elas possam ouvir as narrações, ter uma ideia do que está passando. Eu tenho muita blusa aqui, tem muita blusa. O Você devia moleque, entrar, pô, tu devia entrar em contato com o Banco do Brasil, né? Porque o Banco do Brasil participou de toda essa história, né? É óbvio que é uma tem muita instituição coisa. que tem, né? Mas eu participei de uma época, aí, pelo menos 11 anos, de um projeto que tinha no Banco do Brasil, né? Que iniciou com o Pampa, eu, Paulão, chamar Embaixadores do Esporte, né? A gente ficou, a gente Sim. A Ana Moça fazia também, né? palestra, fazia um monte de eventos, clínicas, né? E a gente sempre falava para eles, né? Que era importante que eles agrupassem essa história, né, e fizesse realmente, como você falou, um museu, né, porque pô, o Brasil tem muita história no vôlei. Não Pô, eu falo fico só das feliz quando eu vejo. medalhas, não falo só das medalhas ou dos atletas Sim, da medalhistas, galera né, que mas jogou, fez parte de do. tudo. Eu falo que fizeram parte do espetáculo. O importante é que se ganhou a Olimpíada, tiveram 12 pessoas que foram coroadas com o ápice do apogeu olímpico. Mas tiveram as outras pessoas que construíram a história, igual você falou. O Amorim não foi um cara igual a você, mas é um cara que espelhou você a, de repente, ser melhor do que ele, mas que também fizesse um legado para a história. Um serve de espelho para o outro. Então, acho que o importante é como você faz isso. Eu estava falando com o Tuninho, que jogou vôlei, que a galera, muita gente não conhece, ele falou, eu não tenho jogo meu. Aí eu botei os Video Games contra a União Soviética em 90, que ele joga, contra 6 já, né? Pô, cara, Cara, o que cara maneiro, chorou, ficou feliz. É legal você fazer isso. O cara fala maneiríssimo. assim, pô, alguém lembra de mim, alguém tem um jogo meu. E eu tô fazendo esses especiais para contar essa história, porque a gente está no meio de uma pandemia, não sabe quando vai acabar. A gente tem uma pretensão de que acabe, mas se não acabar agora, eu tô fazendo aqui um monte de gente contente, porque a galera me manda mensagem todo dia. Marquinhos, obrigado, posta isso, você tem aquilo. Eu era fã de fulano, aí manda carta aqui. Carta assim que eu digo, escreve um textão lá para eu leio com calma, respondo. Isso é bacana, entendeu? Muito maneiro. Tem atletas aí, mesmo aqueles que não ganharam medalha, né? Mas que, pô, aqueles que iniciaram, a gente tem um grupo, né? O grupo dos Olímpicos que a gente chama, né? Mas não só, os Sim. Olímpicos não são só aqueles que ganharam medalha, não. Foram aqueles que participaram de Olimpíada, atletas que jogaram, pô, em 64, desde 64 esse grupo, Que né? bacana. E isso é muito legal, né, cara? Porque eram atletas que jogavam porque realmente eram apaixonados pelo esporte, né? Que Não ganhava. Você viu o Moreno? nada, Quantas, não quantas tinha competições o grana, Moreno jogou? O Moreno não só tinha não beliscou, o Moreno grana. chegou quase lá. Faltou isso aqui para ele estar na prata. Olha É só, isso quanta aí, coisa. Tantas é isso aí. Olimpíadas, tantas Pan-Americanos, e aí o cara não terminou com medalha. Aí, por causa disso, você não vai botar o cara no local que ele merece? Merece ser reconhecido, porque ele não faz todo esse trabalho com uma geração que tinha Bebeto, tinha Zé Roberto, tinha William, entre outros, né? Eu acho que você tem que falar todos os dias, tem que frisar, e as pessoas, a gente não pode deixar
com que as pessoas esqueçam disso. É por isso que eu falo, tem que ter isso. Sem contar que não, que o jogo que se você vai ver o jogo de vôlei em épocas diferentes, mudou muito, tudo mudou muito, né? Eu tava, assistindo, eu vi, né? Mas não, aí eu tava vendo a final outro dia que tava repetindo de Los Angeles, né? Brasil e Estados Unidos. Aí eu tinha esquecido que você podia bloquear o saque. Sim. Aí eu tô vendo o cara dar aquele saque balão, eu falei, mas por que tá... Por que tá fazendo isso? Um saque lá alto pra caramba. Eu falei, mas no vôlei não se saca assim, cara. Que Solta loucura. Porque você podia bloquear o saque. Né? Tu falou disso? Eu tenho jogos todos de 84, todos, desde a primeira fase toda, a semifinal contra a Itália, o bronze, Canadá e Itália, a final, Brasil e Estados Unidos. E me chamou muita atenção o levantador da Coreia. Nossa, mão acelerada, pintava, o pessoal pulava, pintava com o corpo. Aí eu falar com o Bernal falou. Cara, falou assim, eu joguei com ele. Joguei no final da carreira dele na Itália. Ele jogava em skill. Caramba, que bacana. Joguei, cara. Joguei. Eu acho que eu ainda fiz uma temporada. Muito bom. Baixinho pra caramba, né? Passava embaixo da rede, sem ter que abaixar a cabeça, mas o cara tinha uma mão espetacular. E assim, oportunista, né? Ganhou do Brasil, ganhou do Brasil em 84, ganharam do Brasil em 88 também. Eu falo assim, gente, o que é Coreia? Antes, né, o pessoal falava, não, mas a Coreia ganhou do Brasil em 84, ganhou em 88. Eu falei assim, não, eu quero ver esse jogo. Tinha um timaço, quando eu vi o canhoto da saída que era alto, forte, e o cara virava muita bola com ele, muita bola acelerada, eu falei assim, realmente, a galera tem que assistir e saber o que tem nessa história aí, que é muito, muito bacana. O atleta às vezes termina sem medalha, mas ele que escreve uma história bonita e... Eu sou fã de muitas seleções que eu fico vendo. O rapaz botou aqui, ó. Por isso o pessoal dos anos 80 sacava de tão longe, por causa do bloqueio. Sim, porque se você sacasse muito na rede, bloqueava. Bloqueava. E me diz uma coisa, Carlão, a gente vai falando. Como foi pra você? Eu vi Cuba e Itália na final desse Mundial 90 que a gente estava falando. E eu vi Cuba, fiquei impressionado com a força física de Cuba, com o Joel Despain, aí tinha o Batles, tinha o Sanches, Hernandes, era um timaço. Mas perderam para a Itália, que eu acho que realmente era a melhor equipe daquela competição. E eu falo que a Itália, ela só não teve o vigor para ganhar uma Olimpíada, né? Porque assim, foi trimundial e amargou vice-campeonato olímpico. Também não amargou, né? Porque terminou com medalha. Quanta gente terminou sem medalha, mas poderiam ter chegado mais lá em cima. Eu estava vendo uma entrevista do Giovanni que ele falou que vocês treinavam muito, mas chegava na hora H, vocês perdiam para Cuba, Estados Unidos, Itália. Só que aí eu procurei esse jogo, não achei, eu falei que eu vou continuar procurando aqui para ver se eu tenho. Vocês jogaram contra Cuba e apesar de vocês serem amigos dos cubanos, teve um jogo que o Despain te provocou. Ele falou que você ficou muito puto e você começou a bater, a gritar, a vibrar. Isso eu gostava muito em você, que a pessoa gritava na sua cara, você voltava, virava a bola, gritava, encarava a pessoa e você meio que acendia o Brasil. E ele falou que ali vocês ligaram a chave do start e vocês se foram ganhando de 1, 2, 3 e vocês chegaram na Olimpíada focados em trazer a medalha. Porque lá, até chegar lá, o Giovanni achava que até o 4º lugar estava bom. E lá vocês viram que não, vocês poderiam muito mais. Como foi para você esse momento? Foi assim, eu acho que aos poucos, né, a gente tinha um time muito jovem, né, e essa transformação começou a acontecer, né, a gente já fez um resultado bom na Copa do Mundo de 89, né, que foi exatamente quando Cuba ganhou da Itália. A Cuba ganhou da Itália, porque a Copa do Mundo são jogos sequenciais, mas enfim, na combinação de resultado, a gente perdeu para a Itália. A gente teve a bola para fechar o set, para ganhar de 3-2 da Itália e ser medalha de bronze. Aí a gente perdeu essa oportunidade e no último jogo a Itália perdeu para Cuba. E Cuba ganhou, né? Ganhou aquele time de Joel Despain, Thiago, enfim, Sanches. Ganharam da Itália de 3-2, ganharam da Itália de 3-2 em 89. Mas depois perderam em 90, né? Perderam aqui no Brasil a final do Mundial em 90. Então, Cuba tinha um time muito forte. Agora, assim, a gente, em 92, né, um pouco antes de ir para Barcelona, a gente jogou a Liga Mundial. A gente já em 89 também, né, já conseguimos subir no pódio. Foi a primeira vez,
depois de 84, que a seleção voltou a subir no pódio, que foi na primeira Liga Mundial, 89. Né? Foi a primeira edição, a gente ficou em terceiro. A gente ganhou da Rússia na disputa de terceiro e quarto. Né? E a gente já viu ali que a equipe podia fazer um pouco mais. Sim. E tiveram, a gente teve uma fase que a gente veio jogar no Ibirapuera, foram 2 jogos contra Cuba. Né? E nesse jogo a gente foram 2 jogos, 3-2. A gente ficou em quinto na Liga Mundial, a gente não classificou para as semifinais, as semifinais foram em Gênova, na Itália. A gente ficou em quinto. Mas aquelas 2 vitórias, eu acho que despertou na gente ali, né, uma coisa de saber que dava para a gente conseguir um pouco mais, né, em 92. Apesar de, vou ser bem sincero, a gente não esperava jogar da maneira como a gente jogou em 92. Né? A gente pegou uma chave difícil, né, mas eu acho que esses 2 jogos de Cuba, no Ibirapuera, que a gente ganhou os 2 jogos de 3-2, que deu uma confusãozinha. Acho que o Zé já falou que o negócio do Thiago puxou a rede, aí deu uma confusão. Isso. Eu fui atacar uma bola e ele tinha, né, esse costume. Muitas vezes a gente pegava ele no vídeo, né? E se o árbitro não ficasse atento, você ia atacar a bola de primeira, ele puxava a rede embaixo. E o árbitro marcava. Eu ataquei a bola, eu sabia. A bola voltou, a gente sacou, a bola voltou de primeira, eu ataquei. Eu sabia que não tinha feito rede, aí o juiz marcou rede minha. Mas o Zé viu que ele puxou, deu uma maior confusão, a gente, foi um estresse, enfim, eu acho que esses 2 jogos foi que despertou na gente realmente, né, que a gente podia ir um pouco além do que a gente estava indo. E sabe o que é bacana? Eu olho para não só para isso, para toda a construção do Brasil, eu vejo os jogos e poucas pessoas sabem, mas até antes de 92, vou comentar porque tenho certeza que você sabe porque você vivenciou. Nós tínhamos o que aconteceu. Até antes de 92, a Fernanda, até no feminino foi oposta também, o oposto tinha uma missão que ele estava ali para dar volume ao jogo, que é o que o ponteiro de composição faz hoje em dia. E normalmente, como o pessoal passava diferente, o que aconteceu que o Zé Roberto fez para ter as pessoas que tinham poder ofensivo e eram bons? Você, por mais que você jogasse no centro e já estava acostumado a jogar na ponta, ele trouxe você para o centro de volta, manteve o Tandy Giovanni na ponta, que eram os que melhor passavam ali, deixou o Marcelo Negrão, ele passou e efetivou o Marcelo Negrão, apesar do Marcelo Negrão também bater essa bola boa de meio, na saída. Marcelo Negrão ficou mais responsável para virar essas bolas do desafogo. E realmente ele fez isso. E o Paulão, que eu acho que era o único assim, que estava ali assim, eu sou central, vou jogar, e o Maurício na mão. Mas se você ver a combinação de jogadas, o mundo passou a jogar diferente depois daquilo. O oposto passou a ter uma função ofensiva e os ponteiros ficaram com a função de preparar o jogo para que o levantador pudesse armar as jogadas. Se você puder falar um pouco para a gente. Eu acho que ali foi uma mudança, porque a gente jogava normal. Né? E quando a gente foi fazer também na Liga Mundial 2 jogos com a Itália, o Marcelo, ele parado no bloqueio, ele rendia muito pouco. Ele ia muito alto, tinha um cara que tinha um potencial para bloquear muito mais. Se você for ver na Olimpíada, Marcelo várias vezes bloqueia como central. E tinha uma rede que era ele, eu e Giovanni. E eu sempre fui acostumado, eu já era central, então ajudava muito o meio. Eu sempre ajudei muito, que é o ponteiro que ajuda, né, compõe ali o bloqueio na chutada, no tempo atrás. Né, porque muitas vezes, quem não entende muito de voleibol não sabe a importância disso, de você anular uma bola de velocidade do adversário. Você precisa muito dessa ajuda, o central precisa muito dessa ajuda. Né? E eu acho que essa mudança que o Zé fez, a mudança principal, porque o Marcelo, o problema dele não era virar bola. O problema dele era no bloqueio. Né? E eu acho que o Zé conseguiu essa composição, né, de trocar, de mudar. Inclusive eu falo isso nessa reportagem. Foi um papo que eu tive com o Zé em Torino, nos jogos que a gente foi fazer, porque eu jogava assim já na Itália. Né? Na Itália eu não era um central efetivo. Né? Eu jogava muito mais como ponteiro passador e oposto do que central.
Mas na seleção, vamos dizer assim, não vou dizer que eu me sujeitava a fazer isso, mas eu acho que era importante para o grupo, para você fortalecer, né? Porque a gente tinha como você falou, a gente não passava em dois, nós passávamos em três. Inclusive o Paulão passava no Viagem também. E ele Porque ria, ele falou pra mim, o Marquinho, Central, quem me o botava Central pra passar? antigamente passava. O Central antigamente passava. Eu, como Central, passava, eu estava acostumado já. Ida Né? aí, ó. Então, Oi, Ida! opa, Ida aí, um beijão para ela. E assim, eu já estava acostumado a fazer isso. Né? Para mim não era nenhuma novidade. E foi uma forma que o Zé Roberto conseguiu, né, de colocar 4 atacantes no mesmo time. Atacantes que eu falo de força, porque, pô, tô Sim, falando para sim. você que eu jogava de oposto na Itália. Eu jogava na posição do Marcelo, pô. Sim. Eu era um cara que atacava. Se eu for mostrar para você as fotos, porque lá na Itália tinha tudo, era tudo organizado assim. Você acabava o jogo, o jornal Gazeta do Sport tinha lá quantas bolas você virou, né? Chama câmbio pala, né? Câmbio pala e ponto. Né? Porque era câmbio pala, era bola virada e o ponto é o contra-ataque. Eu atacava, pô, comparado com o que eu atacava na seleção, vou dizer até, era uma piada. Eu atacava Imagino. 40, eu atacava 40, 50 bolas na Itália no meu time. Na seleção eu chegava a atacar 15. A Kerly, Quando eu ó. atacava, Saudade de assistir esse time. quando eu atacava 20 bolas, era muita coisa na seleção brasileira, né? Então, assim, eu já estava acostumado, eu sempre fui um jogador de força. Eu pulava mais de 1 metro, entendeu? Eu lembro, eu vi. Então, assim, eu jogava na Itália muito diferente do que eu jogava na seleção. E eu acho que o Zé conseguiu fazer essa composição muito bem. Né? E o time. E óbvio que tinha o Maurício, que, pô, Era um tinha gênio. condição, tinha condição de fazer essa diferença, porque não era todo levantador que ia conseguir, né? Pô, ninguém estava acostumado, Marquinhos, a ver, por exemplo, o Marcelo puxar chutada de meio com eu puxando tempo atrás. Eu puxando Sim, tempo sim. esquerda, ao mesmo tempo o Marcelo puxava tempo esquerda e o tempo atrás. Vocês puxavam dois tempos, between, você puxava uma bola que de É, repente você passava ninguém. por trás e o Marcelo vinha na composição. Vocês Quem faziam muito assistiu a bem. Olimpíada de Barcelona vai ver Toda. que ninguém fazia isso. Não existia Vou até botar isso. aqui. Ninguém fazia isso, cara. E é muito bacana porque. Sabe uma coisa que eu lembro? Não sei se você vai lembrar. Vocês na Olimpíada. Na Olimpíada não, no Pan-Americano de 91. Alguém botou você de meio pra jogar, só que você teve uma discussão. E eu tenho esse jogo, aí você fala assim. Se ele quiser me colocar, ele vai me colocar pra jogar na ponta. Eu não vou jogar de meio, não. Você saiu, Mas cara. porque eu não rendia mais, entendeu? No meio, eu não rendia Sim. mais no meio. Eu já sabia disso, porque na Itália eu não jogava mais nessa posição. E aí o cara fala, mas você saiu, Carlão, o que aconteceu? Eu consegui esse jogo com um cara lá do Peru. Ele tinha esse jogo, aí foi mó guerra pra trocar, porque ele queria. Ó, esse aqui é o jogo do Mundial 86, Brasil e China. Caraca, meu, que isso. Tem tudo aqui. Eu troquei jogo com um cara, a minha irmã, aí, gente, essa Ilha de Craft é minha irmã. Essa aí sabe de tudo que aconteceu na minha vida, ó. Essa acompanhou. Ah, Eu então pedia muita fita pra ela contar. você tem o jogo Brasil e França, não tem? Que demorou um século Tem esse Brasil e jogo? França, Brasil e Bulgária, Brasil e Polônia, se eu não me engano. Vocês disputaram a bronze com a Bulgária. Aí tem o jogo Ah, do Brasil e na Estados realidade foi Unidos. bronze, né? Foi bronze. A gente perdeu a Perderam para os semifinal, Estados Unidos. a gente perdeu a semifinal para os Estados Unidos, isso aí. Estados Unidos. Aí eu falei, caraca, eu acompanhei. Perdeu, que foi essa. Eles foram a pedra no sapato ali e foram a pedra no sapato nas Olimpíadas. A Kerry, você é demais, filho. Cara, você sabe, né? Você sabe que a gente nunca ganhou na Olimpíada dos Estados Unidos, né, cara? A não ser em Barcelona, você sabe disso, né? Sim, a pedra do sapato. Como nunca perdeu para a Itália, só perdeu para a Itália aqui. Foram 9 jogos, 9 Exatamente. vitórias. Perdeu na primeira fase para aqui, né? Aí fizeram 9-1. Isso. Aí eu falei assim, gente, não é possível que a Itália agora vai querer fazer alguma coisa. Aí quando ganhou, eu achava assim, tem a Rússia, tem não sei quem. Aí quando ganhou da França, eu falei assim, a França só ganha na hora do recreio. Desculpa falar isso, mas a França ganha na hora do recreio. Eu não estou dizendo isso, é porque assim, ganhou na Liga Mundial, mas o campeonato principal, que era o Mundial, de 2000, próximo de 2016, e a Olimpíada, eles não conseguiram passar de fase. Porque se Então, você quando for chegou pegar, em Marquinhos, por exemplo, ó, 84, nós ganhamos na fase dos Estados Unidos, 84, mas depois perdemos a final. a Aí, final,
Aí perdemos em 88. Foi Ganhamos em 92. 92. 96 96. perderam para. 96 vocês perderam A gente não para jogou a gente não jogou com os Estados Vocês Unidos, a fizeram gente as não quartas de jogou. final. Não. A gente não Jogar jogou. contra a Argentina. Mas aí, na seguinte, perdemos para os Estados Unidos E para a Argentina. e para a Argentina. E perdemos, aí em 2004 também perdemos para os Estados Unidos, tudo bem, não valia nada, era uma fase ali, foi um jogo que não valia nada. 2008 perdemos para os Estados Unidos. Mas tem uma coisa aí, ó. Esse de 2004 foi a primeira vez o Brasil ganhou dos Estados Unidos na semifinal. Quando pegou na semifinal, eu falei assim, putz, grilo, agora só falta os Estados Unidos chegar agora, que o Brasil já ganhou tudo que tinha que ganhar, querer crescer hoje. Tipo, antes do jogo eu tava nervoso, né? Aí fez 3-0. Eu falei assim, não, senhor, não é possível. Quando eu vi aquele finalzinho do jogo, eu falei, senhor, não me mata do coração, não é possível. Quem gosta igual eu gosto, é igual quem gosta de futebol. Eu ali olhando, eu falei, não, tem que ganhar hoje. E ganhou. Foi a única vez que o Brasil em Olimpíada deu 3-0 nos Estados Unidos. Que Não, perdeu em assim, 2008 também. 92 a gente ganhou 3-1. Foi de 3-1. Foi 3-1. 3-1. Posso te falar uma curiosidade? O Brasil, ó, uma curiosidade que eu reparei. Em 2004, o Brasil masculino foi campeão, não foi? Lembra? O Brasil 2004, masculino foi campeão. Isso, 2004. eu tava lá, eu A tava lá. China. E quem Eu ganhou o tava nesse feminino? Foi a lado. China, não foi? Pô, eu vou até te confessar uma coisa, eu tava tão cansado que eu tava trabalhando, tu acredita que eu dormi naquela final, cara? Que, é sério? Não, uma hora lá, porque eu estava trabalhando, né? Eu estava na final, Sim, porque eu foi. estava fazendo vários trabalhos, pô, colunas, não sei o que, eu estava lá em 2004. Aí Aham. eu saí da praia direto para ir para o ginásio, para ver a final do masculino. Aí eu sentei, sabe quando você senta assim, tu relaxa? Sei Cara, como é que é. o pior é que o cara que estava filmando, não sabia, né? Mas, pô, ele pegou, me Sim. pegou exatamente eu dormindo, cara. Me filmou Nossa, pessoal, dormindo na caramba! final. Acontece. Não, não, mas sabe o que eu queria te falar? Você, de repente você não sabe dessa curiosidade, mas eu guardo essas curiosidades para narrador, comentarista. Em 2004, o Brasil ganhou. E o feminino do Brasil ficou fora do pódio. Quem ganhou o feminino foi a China, não foi? Foi a China, A isso. China foi campeã com a Feng. 2016, o Brasil masculino ganhou, não ganhou? O feminino ficou fora do pódio brasileiro. Quem foi campeão Ficou. feminino? A China. A China. Quando o Brasil masculino ganha, a China também ganha. E o feminino fica sem medalha. Então vamos torcer para essas Olimpíadas aí. O Brasil também ganha, o feminino também ganha, a China fica fora do pódio. Que eu não quero que ninguém atrapalhe o nosso. Pô, Não mas bote água no nosso. eu acho que Olimpíada é um campeonato diferenciado, cara. Você não dá para você nem na Respirar, né? praia, nem na não, nem na praia, nem na quadra. Na praia, por exemplo, várias duplas dominam. Um exemplo, estou dando um exemplo, dominam durante o Mundial, mas chega na Olimpíada, muitas delas fracassam, né? Porque Praia, então. é diferenciado, é um campeonato que envolve, ainda mais esse agora, né, nesse momento de pandemia, né, sem torcida, né, envolvendo, enfim, toda uma pressão. A gente sabe, né, que o povo japonês não está querendo Olimpíada, tem toda uma situação diferenciada, Sim. né? Então, assim, eu acho que o atleta vai ter que se superar de várias maneiras nessa Olimpíada em Para Tóquio. você, Carlão. Se a gente fala de Olimpíada, eu acho que a Olimpíada é um momento mágico, é um momento que todo atleta espera. São 4 anos, você de repente está dentro, de repente você está fora. Você conseguiu o ápice olímpico, que é botar a medalha de ouro, acho que é o que todo mundo pensa, né? E é cobiçado por várias pessoas, vários países, mas só um pode. Qual é? Eu sempre pensei, eu sempre me peguei imaginando estar ali no pódio olímpico cantando o hino do seu país. Descreva esse momento, eu falo que é o momento mais mágico, né? A gente teve um cachorro chamado Tandy por causa da Olimpíada de 92, né? O Tandy viveu 21 anos aí, né? Eu até falei pra Adriana, porra, eu tinha um cachorro com o nome do teu irmão. Ela, pô, Marquinhos, eu falei, pô, mas ele era gente boa, durou até os 21 anos. Meu Deus, Como pô, foi pra sacanagem. Como foi para você? O que é estar ali naquele pódio? Descreve sua emoção pra gente, porque eu acho que é algo que não dá pra você nem narrar, né? Igual quando eu falo, acho que é um momento que cada um vive Cara, de uma maneira. é difícil você descrever, né, aquele momento, assim, foi... eu lembro que a gente no vestiário só gritava, né? Não tinha, assim, uma conexão,
uma coisa racional, entendeu? Eu não sei te explicar. Pô, que legal conversar sobre o jogo. Não tinha um negócio racional. E depois, eu acho que talvez tenha sido a primeira Olimpíada que a torcida brasileira invadiu a quadra. Porque Foi não uma se faz isso em correria. Olimpíada, não existe isso, entendeu? Pô, a torcida invadia a quadra, né? E depois, eu não sei como na hora do pódio não se tornou uma bagunça, né? Porque, pô, o pessoal invadiu e tomou conta da festa, né? Enfim, a torcida brasileira estava em peso, assim. Maurício correndo Né? para abraçar o irmão. Maurício não foi abraçar ninguém. É, Maurício saiu correndo, pulou o troço para poder abraçar o irmão. e foi assim uma Olimpíada, foi muito especial. Para mim foi uma Olimpíada muito especial em todos os sentidos, né? Foi a Olimpíada que foi o Dream Team americano no basquete. Isso que eu ia te perguntar. Eles não ficaram na Como é que vila, foi? né? Eles Eles não foram lá e viram o ficaram. jogo de vocês. O Giovanni falou, o Dante Viram. falou que quando o Zé Roberto Foi. falou que você, ele e o Giovanni estavam olhando. Ei, presta atenção aqui, coisa. Mas o Ben Johnson tá ali, ó. Não, não tava foi o Magic Johnson, tava Magic Johnson, tava o outro, como é que é o Então, era Magic Drexler. Johnson, Ben Johnson, que era Não, Michael Jordan, Magic Michael Johnson, Michael Jordan, mas quem tava no aí foi também aquele cineasta, o Spike Lee, tava no misturado na Michael nossa Douglas. torcida. A galera tava assim, pô, foi mas eles gostaram muito da festa, entendeu? Da torcida brasileira. Porque tinha aquela sinergia com a gente, todo final a final do jogo a gente cantava junto. Sabe quando a torcida está sentindo que o time está indo, está indo, está indo e a coisa está acontecendo assim? Foi uma festa assim, pô, muito. Eu lembro que eu não dormi. Eu não sei se a galera dormiu, porque o jogo foi cedo, né? Foi de manhã. Aí, pô, voltei pra vila. Cara, não dormi, Não não sabia o que dormi. fazer, né? Eu fiquei Eu saí acordado, nada e acho você que eu fiquei campeão olímpico. acordado mais de 24 horas, né? Por exemplo, o Dream Team, eles não tinham ficado na vila. O vôlei dos esportes coletivos é o último a sair da vila. E como a gente jogou a final, né? Eu lembro que a gente estava arrumando no último dia as coisas para ir embora. Aí entram os caras, né, cara? Vem o Michael Jordan, vem o Larry Bird, vem o Magic Ai, meu Deus do Johnson, vem o céu. Scott Pippen, vem aquela galera que, pô, eu amava, né? Eu gosto de basquete também. Também gosto. Adoro. Então, pô, eu sempre via muito, né, pela Bandeirantes, a NBA. Eu torcia pelo Chicago Bulls. Sim. Pô, cara, Ai, eu já tive foi uma blusa do Chicago loucura, né, Bulls. cara? E ainda por cima os caras entram com o Arnold Schwarzenegger, né, que era o ator. Eles entraram junto com ele. Hasta la vista, baby. É, cara, não tinha ninguém na vila, ninguém. Aí os caras vieram assim, eu lembro que a gente, pô, foi tirar foto, eu fiquei até meio envergonhado e tal, não sei o que, o Pampa pediu para tirar foto com os caras, não sei o que. Eles foram visitar a vila, né? Porque eles esperaram todo mundo sair, aí vieram visitar a vila, porque eles não ficaram na vila. Foi assim, uma coisa Caramba, que assim. legal. Foi uma Olimpíada muito especial, cara. Foi assim, deu tudo Ó, minha irmã botou certo. aqui. Conta, Marquinhos, que a gente era criança e minha mãe, né, reunia a gente para assistir os jogos. Pior que era assim mesmo. Minha mãe não sabia porque estava Pô, muito torcendo, Carlão. maneiro. Mas ela dava uns gritos assim, ó. Vocês iam jogar, dava uns gritos, mãe, que isso? Ai, eu só sei que eu não sei o que tem que fazer, mas a bola tem que estar lá do outro lado e no chão. Foi duas Olimpíadas, assim, foi essa de 92 e 2012, que foi a primeira Olimpíada que eu fui, assim, comentando também, foi muito legal, cara, foi assim, foi um espetáculo, né, eu adorei, amei, cara, assim, trabalhei muito, sabe? Olimpíada, as pessoas acham que tá televisão ali, pô, tu trabalha pra caramba, cara, Aí é eu tenho noção. ralação, e inclusive no jogo, qual foi o jogo, cara, foi a final, Brasil masculino, Brasil e Rússia. O Naubé e eu, a gente dormiu também na transmissão, né? No contrato, então, ó, no final olímpico você já dispensa o Carlão um dia Pô, antes, cara, pode mas meu voltar, meu filho. irmão, cara, porra, Marquinhos, tu trabalha, a gente saía do estúdio 4 da manhã, cara, todo dia. Caramba, é. É assim, você vai emendando, aí o sono vai chegar. Chega um dia que eu acho que quando tá próximo da final, seu corpo vai relaxando porque tá acabando, e você relaxou demais. Pô, eu lembro que, sei lá, tava fácil o jogo, dá 2-0 pro Brasil, aí daqui a pouco, pô,
A gente apagou, né? Aí acordou, ué, botaram Não, o a gente central de acordou porque oposto. quem estava fazendo era o Luiz Carlos Júnior, aí de repente eu escutei lá no fundo ele chamando o nome da gente, né? Eu escutei assim, aí eu acordei e falei, pô, cara, e ele chamou o Nauber, né? Na transmissão, que a gente estava no estúdio. Sim. Aí quando eu olhei pro lado, o Nauber tava com a cabeça baixa dormindo também. Aí eu, pô, cara, o cara tá te chamando. Acordei ele assim. Óbvio, isso ninguém vê, né, cara? Ninguém vê essa porra, ninguém percebe, né? Mas enfim, são Cara, essas coisas assim de bastidores, né? vou te contar uma coisa engraçada. A Dulce, fiz live com a Dulce Thompson, né? Aí ela contou que quando fazia as narrações de madrugada, que elas eram no Japão, não sei aonde, ela tinha dia que ela dormia, né? Era o Luiz Carlos, ela falou que dormia assim, acordava. Aí teve um dia que ela falou assim, ela tinha um cara que trabalhou com ela no banco, não sei aonde, ela, qual teu, ó, vai lá, Pedro, eu vou falar que você era o melhor bloqueador de saque que tem. Aí ela foi na narração de noite e falou, gente, eu quero mandar um abraço pro Pedro, tava tendo festa na casa desse Pedro. Ela falou, quero mandar um abraço pro Pedro, que foi o melhor bloqueador de saque que o Brasil já teve. Aí diz que o pessoal lá da festa, todo mundo bateu foto, filmou. Ela, Marquinho, ninguém veio falar nada comigo, porque ninguém estava vendo o jogo, era muito tarde. Agora vai ser. Se bem que não, no Japão vai ser. Os jogos do Brasil não vão ser de madrugada, não. Parece, assim. Amém. Graças a Não, mas Deus. o problema é que não tem só os jogos do Brasil, né? Você faz tudo, né, cara? É, tem isso também, né? Eu sei porque Ah, mas assim, minha primeira Olimpíada foi em 2008, né? E, pô, dormia lá no Sport TV, dormia. Um eita, colchonetezinho, um colchonete, aí tu deita lá. Aí espera alguém te chamar, né, pra você entrar. Não só eu, né? nossa Todos os senhora, esportes. todos os Todos os outros. esportes. Todo mundo. Eu vou te fazer uma pergunta que, assim, eu conversei com o Paulão. O Paulão foi uma das primeiras pessoas que eu conheci pessoalmente, né? Ele veio no Rio na época do Canoas. Eu colecionava os jogos ainda em VHS, passei pro DVD. E ele trouxe a blusa da seleção de 92. E tem ela guardada ali, né? E aí ele contou pra mim, ele falou, Marquinhos, tem que te contar de 93, que foi muito bacana. Nós jogamos contra a Itália na semifinal, demos um 3-0. E vocês tiveram a oportunidade de ganhar da Itália na semifinal de 3-0. Ganharam fácil da Rússia, né? A Rússia assim foi. E vocês jogaram All-Star Games, que eu falei que foi o All-Star Itália, né? Porque era o Brasil de um lado e a Itália do outro. Eu A acho que do lado Itália de do cá só outro, é colocaram o isso. fominho. Só botaram o É fominho, o isso resto mesmo. era todo. Como é que foi? Como é que é pra você, assim? Você já disputou mais de. Você disputou de All-Star Games, se não me engano, 91, 95, Eu esse fui 93. convocado, eu Já fui foi eleito convocado melhor duas do vezes para a mundo. seleção do mundo. Eu disputei um no Japão e esse no Sim. Brasil. Qual é a É, descrição de você estar entre os melhores? E você já cara, é sabia, muito. você sabia que você. Inclusive eu tenho uma camisa com meu nome, e tudo, né? All Star. Esse que foi no Japão, né? Porque eu fui escolhido em 94, eu fui Ah, do escolhido o mundo. melhor jogador do mundo, né? E foi eu e a Fernanda, inclusive, Fernanda Venturini. Ela tem os dois troféus lá. Eu tava lembrando a ela isso É, aí, que ela não eu tenho o lembrava. meu, eu tenho a camisa com o meu nome e tudo, e o técnico da seleção, na realidade, foi um holandês. Que, pô, até me Salinger. desculpa, Não. mas não foi o Salinger não, cara, me desculpa, Salinger é mas eu israelense. não foi o Salinger é Salinger israelense. O não. filho dele que é radicado na Holanda, que Ah, tinha não 1,75. era um outro, era um loiro, enfim, o Eu sei qual holandês que tem você tá muito falando, eu não loiro. lembro o nome. Eu esqueci o nome agora, desculpa, ele foi o técnico da seleção do mundo, né? Foi a Sim. segunda vez que eu peguei a seleção do mundo. E é E bacana, né? Tá lá, assim, jogar Pô, com muito legal, outras cara, muito legal. personalidades. Você joga com os melhores, né? A gente jogou contra a Itália, né? Contra a seleção Puta, né? italiana. A gente ganhou eu lembro e tal. Mas aí você joga, cada um joga um set, o cara dá uma variada, entendeu? E eu Só vou que fazer aqui, assim, vou pô, eu fazer. realmente esqueci. Mas foi Vou te muito fazer. legal, foi assim, show. Eu, assim, inclusive o de lá eu não tenho. Eu tenho o de cá. O Brasil contra o resto do mundo eu tenho esse jogo. All-Star Games 93. Inclusive o Paulão me confessou que vocês ganharam, aí na noite vocês beberam, comemoraram demais de manhã para jogar o All-Star Games, estava todo mundo acabado. Falou assim, ninguém Jogamos nada, aguentava. cara. Não Foi jogamos porra rápido o nenhuma. jogo. Ah, isso é normal, né, pô? O nego não dormiu, foi aquela confusão, né? Aquela pressão na cabeça, A gente várias coisas para perdeu, ganhar, tu acha que vai ficar, pô. a gente perdeu o Vou te jogo, cara. fazer.
vou te fazer uma última pergunta, porque eu sei que a gente já está estourando o horário, mas é coisa de fã que quer perguntar, que quer Não, guardar aqui. relaxa, relaxa. Como foi para você lá jogar no Maxicono? Eu pergunto pelos 4 anos que você jogou, pela quantidade de pessoas que passaram contra você. Eu digo que eram jogos mundiais, né, de seleções, porque você tinha uma seleção aqui, mas aí você vai ver quando o Maurício foi jogar. Maurício jogava Maurício, Olic Vier, não sei quem, assim, era muita gente Vandergó, boa em várias equipes. Isso. Tinha depois também o Renan passou pro Ravenna, se eu não me engano. Foi pro Ravenna, foi. foi ele, foi Isso, Gardini. Então, isso, assim, isso. era um timaço. Giovanni veio para jogar com eles também. Eu tenho esses jogos, inclusive. E eu achava incrível o campeonato italiano. Eu ficava olhando e falava assim, gente, meu Deus do céu, o que que é isso? Eles estão tudo lá, sabe? Eu falava, mãe, eu quero ir pra Itália. Ela falou, garoto, Cara, sossega, cara. O que que foi cara, para eu você quando você assim, chegou? acho que talvez foi o melhor, o melhor momento da minha carreira, né? Porque eu joguei Viu ali, tudo? eram 16 times, 16 equipes, né? E pelo menos 8 ou 9 poderiam ganhar um escudeto, né? Eu ganhei 2 escudetos, fiz Copa nos 4 anos, Itália, fiz Copa das 3 finais. Confederações. E só tinha timaço, né, cara? Era só jogão, assim, pô, foi um momento ímpar na minha carreira lá. Eu realmente aprendi a ser profissional, né? Joguei com um cara, assim, extraordinário, que foi o Gianni, né? Que foi um cara que me acolheu muito, assim, me ajudou pra caramba, né? Meu primeiro ano não foi um ano fácil. Eu me contundi, tive um problema, né? E o cara, assim, porra, como italiano, assim, foi excepcional comigo. E sem dúvida nenhuma, né? Foram temporadas maravilhosas, né? Só joguei com gente, pô, como você falou, né? Você pegar Ravenna, né? Os 2 anos que os americanos era Kira de Timmons, Vulo, Sim, Gardini, né? Aí tu pega Treviso, Bernardi, Toffoli, Tonev, não sei se você lembra do búlgaro, tenho desse jogo também. Tenho desse jogo aí também. Ronswever, quer dizer, só tinha timaço, cara. Até Tinha os cara jogos mais fraco. fracos, até os jogos mais ou menos eram jogos difíceis, né? Você jogar Sim, fora de sim. casa era complicado, torcida sempre lotado, muito bem organizada, assim, foi maravilhoso, né? Assim, a única coisa que atrapalhava um pouco realmente era o frio, que eu não estava acostumado, né? Mas eu acho que foi a fase assim mais importante da minha carreira, né? Eu me tornar realmente um profissional de qualidade, né? Saber ser cobrado como estrangeiro, porque era difícil jogar na Itália. E eu ganhei lá, né? Ganhei tudo que poderia ter ganho, né? Jogando num time de altíssimo, tive o Bebeto como técnico durante Precisa de mais quatro nada, né? anos numa 4 anos, né? Joguei lá também, ainda tinha o Tafarel que jogava no Parma, no time de futebol. Segura essa, Tafarel! Foi assim, cara. Foram 4 temporadas, né? Aprendi, pô, adoro massa, né? Aprendi a gostar de massa. Foi maravilhoso, cara, assim, né? Com a minha família, um filho meu nasceu lá, na Itália, nasceu em Parma, né? Que é o Felipe. E, enfim, a única coisa que eu posso dizer, né, é que a gente deixou lá uma imagem, né? Tanto o Renan, Bebeto como eu. A gente representou muito bem o Brasil, né? Isso aí eu posso dizer, porque a galera lá, pô, é apaixonada pela gente. Maravilhoso. Até hoje a galera entra em contato nas redes sociais, quando, pô, né, tem saudade do time do Maxicono, assim, foi muito bacana. E eu vou finalizar perguntando para você uma coisa que é o que representa ser o capitão de uma seleção brasileira? Porque você não foi só um capitão, você foi um líder, né? Que serviu de exemplos para outros que vieram depois, como o Naubé, como o Bruninho que está aí. Daqui a pouco vai ser mais uma outra pessoa. Daqui a pouco o Bruninho também está encerrando um ciclo. O que representa ser capitão de uma seleção? O que é buscar o ideal olímpico? O que é ser Carlão do vôlei? Eu sempre me senti assim, muito honrado, né? Primeiro de pô, colocar, não só ser o capitão, mas vestir a camisa da seleção, né? Eu acho que até quando eu deixei de jogar na seleção, eu perdi um pouquinho, né, aquela vontade, né? Até hoje eu raciocinando foi um pouco erro meu profissional, né? Mas a seleção sempre foi muito importante, até mais importante que os clubes que eu joguei, né? Eu sempre vesti a camisa da seleção assim,
né, com muito afinco, com muito profissionalismo, né, e muito mais do que ser profissional, né? Era Sim, nacionalista mesmo, com a camisa da seleção, defendia o Brasil, pô, com unhas e dentes. Né? Tive grandes adversários, e ser o capitão da seleção brasileira foi uma honra, né? Eu fui escolhido como capitão da seleção brasileira pela primeira vez pelo Bebeto, né? Era o mais jovem da seleção. Quando teve aquela ruptura, né, que a geração de prata saiu, aí chegou a sim. galera, só tava eu, Maraca, Pampa e Paulão, né? E o Bebeto me escolheu para ser o capitão, né? Então, assim, eu assumi essa responsabilidade, né, com muito orgulho, e eu acho que você ser capitão, pelo menos a minha forma de liderar sempre foi pelo exemplo. O exemplo dentro da quadra, né, nos treinamentos, o primeiro a chegar, o último a sair, a minha disposição, né, esse negócio de eu jogar em várias posições, eu nunca me incomodei com isso, mesmo na seleção, aquilo que eu te falei, né, aquele exemplo que eu te dei, que eu atacava 40, 50 bolas na Maxicono, e na seleção me sujeitava a jogar numa posição que muitas vezes eu não rendia aquilo que eu podia como individualmente que eu estou falando, né? Mas eu acho que o capitão Sim, ele tem mas você que ir pensava no muito conjunto? isso. Não, eu pensava no objetivo da seleção, né? No momento que era importante. Fui trocado de posição várias vezes e me sacrifiquei porque eu sentia, né, essa necessidade e eu acho que eu ganhei o respeito com isso, né, dentro da seleção. Ao de lá da disputa, de uma série de coisas, da diferença de idade, né, diferença de pensamento, né, mas eu acho que esses 10, 11 anos que eu fiquei como capitão da seleção brasileira, para mim, né, acho que representou toda a luta que eu tive dentro do vôlei, né, e eu guardo isso assim com muito carinho. Eu não sei se a Globo vai passar nesse material onde pô, o Bruninho fala, o Nauber fala, eu também, né, sobre esse lance de ter sido Eu vi só capitão. a foto. Encontro de gerações, né, mas tipo, o primeiro cara que eu tive me capitaneando foi o William. Eu fui escolhido assim, eu fui poucas vezes capitão nos clubes que eu passei, poucas vezes. Né, mas na seleção fiquei bastante tempo. Aliás, nunca tinha sido capitão quando o Bebeto me escolheu, De né, para repente o ser capitão capitão nasceu da ali, né? seleção. Isso aqui é E bacana, né? ali, pô, que despertou aquele, né, e pô, o Bebeto sempre me deu uma força muito grande, né? Pô, primeiro sul-americano que a gente jogou, foi, né, quando a gente ganhou da Argentina em Curitiba, né, aquele timaço da Argentina. O Bebeto tinha recém-formado o time ainda com Maurício, Tandy, Eu tenho Giovanni, esse jogo. Marcelo, né? Ganhamos de 3-2 da Argentina, estávamos perdendo de 2-0, né? E foi ali, né? E ele falou, ele até deu uma entrevista, eu lembro, guardo com carinho essa entrevista. Ele fala, né, que porra, ali, né, tava nascendo um cara que porra, ia liderar a seleção por muito tempo. Pô, que Né, que eu dei bacana, né? que eu dei um exemplo muito bom naquele campeonato, pela postura que eu tive, né? Então, Sim. assim, isso foi muito bacana, né? E foi um cara que me marcou muito durante toda a minha carreira. Muito legal, muito bacana. Eu agradeço você dividir esses momentos aqui comigo. Já fiz o teu especial, mas não vou lançar hoje, vai ter que esperar até amanhã, porque eu ia fazer isso mais Ah, cedo, mas na tranquilo. correria não consegui, porque fui resolver as coisas da rua, e sabe como é que é? Você sai para resolver uma, resolve 50. Cheguei, voltei, deu tudo a tempo, só que aí eu vou fazer, quando você acordar de manhã, vai estar lá. Não, pô, eu te Ficou bem bacana, agradeço, Marquinhos, um tem prazer, bastante cara, ter coisa. participado. A gente já tinha tentado marcar isso aí faz um tempo, né? Mas, enfim, Não função deu, aí foi dos aquele tempo. compromissos também. Amanhã tem jogo, né? Pô, tem jogo da seleção amanhã, masculino, E olha o que tem aqui pra né? Fabizinha. Cara, que Vestiu a maneiro, hein, roupinha do cara? Ades, né? Ó, e ela Muito joga pra 14 legal, igual a muito Fernanda, ó, aqui. maneiro, Muito muito bacana, né? maneiro. Ó. Aí eu vou entregar aí pra ela. Daqui a pouco a gente vai estar junto dormindo lá no esporte. Teve alguém que falou pra mim que sonhou. Falou assim, Marquinhos, eu sonhei que você tava narrando um jogo. Aí quando eu falava assim, ei, é Porra, o que Sabiá. maneiro. Aí eu falei, amigo, na outra Olimpíada, porque essa Olimpíada já tá acontecendo praticamente. Não, mas maneiro, Então, pô. Foi muito bom o papo, pô. Te agradeço aí e espero que tu continue, né, nessa tua luta aí
de Ah, tá tentar bacana, aí vou continuar assim. Não montar, consigo né, viver sem cara? isso aqui, não. Montar essa história do vôlei, eu acho que é muita coisa aí. Vai dar certo não, já está dando certo. A gente só vai prosseguir com o trabalho, porque o dia que eu não estiver aqui, esse trabalho vai prosseguir sozinho, que do jeito que a gente está formando ele, está colocando em um monte de lugares, isso aí vai funcionar. Eu que agradeço. Vocês virem aqui, contarem essa história, dividirem isso, porque eu boto ela aqui e ela fica para a galera assistir depois. A galera me chama, pô, Marquinhos, vamos supor, o Carlão falou aquilo, o Beltrano falou aquilo, a gente não sabia. É a construção da história. E muitas das vezes a televisão não tem tempo de colocar, porque é muita coisa. Com a via da internet, a gente hoje tem a oportunidade de Lógico, estar com o lógico. nosso ídolo. Ó. Quando eu imagino. Voltou? Voltou. Voltou. Então foi É isso. porque isso Foi tem mal, um time, desculpa. né? Tem um tempo aí, né? Tem um tempo aí que eles, daqui a É, pouco e eles alguém começam mandou a uma cortar. mensagem aqui e aí bloqueou tudo. Aí começou a contar. Gente, quero agradecer a todo mundo que veio e participou. Advogado Rogério Costa. Teve o Rangel, que fez o meu contato com o capitão William, e hoje ele veio Porra, falar comigo. maneiro, Muito maneiro. Deixa um obrigado. abraço pro William aí depois. Abraço pra Ida, pra Kelly, pra minha irmã, pra Ida, mamãe. Mamãe, ela falou, maneiríssimo. Marquinhos, manda um beijo. Mami, um beijo pra Manda um senhora beijão. e pro capitão. Ó, manda um beijo pra minha mãe, porque ela gosta. Ela fala Beijão, assim, você nunca pede beijão. pra mandar um beijo pra mim. Dona Regina. Dona Regina, beijão. Amanhã eu recorto e mando pra ela, ela fica toda contente. Muito Beleza, obrigado, beleza, viu? meu querido. Opa, grande abraço, boa noite aí pra você. Boa noite, bom fim de semana. Pra Boa você narração também. amanhã. Tchau, Opa, tchau. tá junto. Boa noite, galera. Muito obrigado para todo mundo que participou. Vai ficar salva lá. E amanhã, como eu falei, tem especial do Carlão. Grande abraço. Amanhã tem Leite Nestlé com a Denise Tênis, com a Tati Rodrigues e com a Josiane Euler.